Eu estou aqui numa série de 7 semanas falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse, que está lá em Apocalipse a partir do capítulo 2, e eu tenho enfatizado, tem muita coisa que a gente pode aprender ali com essas igrejas, mas a minha ênfase nesses dias é falar sobre o vencedor. Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. Eu não quero, irmãos, realmente que a videira aqui seja uma igreja apenas onde os irmãos vêm aqui no domingo, bate o cartão, cultua a Deus, entrega uma oferta. Não, nós queremos que cada crente é um ministro. Você é um sacerdote da parte de Deus. Você precisa desempenhar as obras que Deus chamou para você fazer. Você tem que se tornar um vencedor, amém, irmãos? No dia do arrebatamento, as minhas obras como pastor não vão contar para você, é as suas. É você que precisa responder a Deus, e o meu alvo como teu pastor é tentar levar você a entender o teu chamado, a levar você a entender o que o Senhor espera de cada um de nós, para que a gente possa, no dia do arrebatamento, estar junto com o Senhor em pé diante do trono de Deus. Você quer isso, amém, irmãos? Então a gente falou já sobre a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, e hoje nós vamos para a 4ª igreja do Apocalipse, que é a igreja de Tiatira, e vai ser uma benção, eu tenho certeza. Meu desafio realmente tem sido tempo, porque assim são bastantes informações, e eu não gosto de encerrar fora do tempo, então eu tenho tentado condensar de uma maneira que eu consiga aplicar aqui, no tempo que eu tenho com os irmãos, mas eu creio que vai ser uma grande bênção o que nós vamos aprender hoje também, amém, irmãos? Quantos querem ouvir a palavra do Senhor aqui? Diga amém. Então vamos ler, eu quero ler com você Apocalipse capítulo 2, está aí no telão, a partir do verso 18, vamos ler. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante a bronze polido. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Eu tenho, porém, contra ti, o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, ou seja, não caíram na prostituição da idolatria a ídolos, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, então somente conservai o que tendes até que eu venha. Fala para o irmão que está do seu lado: conserva o que você tem até que Jesus venha. Verso 26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. Quem que é o vencedor, irmãos? Aquele que guarda as obras até o fim. Tem que guardar até o fim. Olha lá o que ele está dizendo. Isso aqui está falando do reino de Deus, do milênio. Olha lá, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi de meu Pai. Dar-lhe-eis ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Senhor, eu quero te pedir que o Senhor realmente libere unção sobre nós agora, no momento da palavra. Eu oro para que o Espírito de revelação flua sobre nós, e te peço, dá para mim palavras espirituais, que possam traduzir as verdades do Espírito no coração dos meus irmãos, no nome de Jesus, amém. Aleluia. Então vamos lá, queridos. Então, como eu disse, estamos estudando aqui as igrejas. Vou repetir as 7 aqui, porque até o final você vai decorar elas, Então é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, que é a de hoje,
Depois nós vamos ter mais a igreja de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. Então, fora hoje, ainda tem mais 3 semanas que a gente vai ser abençoado estudando sobre as igrejas, amém? Nós vimos que profeticamente Éfeso aponta para a igreja do primeiro século. Eu estou só dando aqui uma resumida nas outras, para você se ambientar e a gente entrar nessa. Então, Éfeso aponta para a igreja lá do tempo dos apóstolos, quando a igreja começa, né? A igreja do tempo ali dos apóstolos, uma igreja que tinha obras, tinha labor, tinha perseverança, mas teve uma exortação, que foi que eles tinham abandonado, perdido o primeiro amor. Depois falamos sobre a igreja de Esmirna, que representa a igreja perseguida do 2º e 3º século, a igreja que os crentes realmente nem tinham como ter muita obra, porque eram muito perseguidos, presos e mortos, por causa da fé. Então essa igreja não recebe elogio, não recebe também repreensão, porque nem tinham obras, porque nem conseguiam, tamanha era a perseguição realmente que esses irmãos sofriam, e eles se tornaram vencedores como? Com a própria vida, eles entregavam realmente a própria vida, né, naqueles coliseus, queimados, né, crucificados, por causa da fé. Semana passada, a igreja de Pérgamo, nós falamos sobre a época de Constantino, o imperador romano, aonde ele teve uma experiência ali com Deus, com o cristianismo, e torna então a igreja a religião oficial do Império Romano. Então Pérgamo significa elevado ou casamento, né? Então a igreja de Pérgamo, a gente viu semana passada, foi a igreja em que, o tempo da igreja, né, que a igreja se uniu com o mundo, né, se casou com o mundo, se misturou ali com outros ídolos, né? Então, ao mesmo tempo que a igreja cristã era a religião oficial, Constantino também, ele liberava para que outras, né, culturas, outras religiões também ali fossem, outros deuses fossem adorados. Esse foi um tempo realmente difícil, foi um tempo que a igreja se uniu com o mundo, e as pessoas de fato não se converteram naquele tempo, né? Elas diziam que eram cristãs porque era a religião do Império Romano, era a religião que todo mundo era, então era assim que eles diziam, mas de fato não havia novo nascimento, né? Enfim, hoje a gente vai ver aqui sobre a igreja que saiu de Pérgamo, que é a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira foi a igreja então que surgiu da igreja de Pérgamo, é a 4ª igreja. E é importante eu falar para você aqui o seguinte: nós podemos dividir as 7 igrejas em 2 partes. Então, nós podemos dividir em as 3 primeiras igrejas e depois as últimas 4. Por que, pastor, que nós dividimos assim? Você vai perceber que as 3 primeiras igrejas apontam para igrejas que já não estão mais hoje. Foram igrejas que aconteceram, momentos que aconteceram no passado, no século 1, 2, 3, 4, né? Mas a partir da igreja de Tiatira, que é o que nós vamos falar hoje, todas as igrejas, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, essas 4 igrejas, todas elas vão estar aqui até Jesus voltar. São igrejas que ainda estão até hoje e vão ficar até o arrebatamento da igreja. Amém, irmãos? Então hoje nós falamos já das 3 primeiras, né? Éfeso, Esmirna e Pérgamo, e agora nós vamos entrar nesse segundo grupo então das igrejas, que são igrejas que surgiram ali. Tiatira mesmo surgiu ali no 5º século para cá, mas até hoje ela existe e vai continuar existindo até o arrebatamento, e assim também as outras igrejas, ok? Mas vamos lá, vamos ser objetivo, para eu poder realmente te abençoar aqui nessa manhã. Qual a mensagem de Jesus para essa igreja? Quais são os desafios aqui para os vencedores da igreja de Tiatira? É sobre isso que eu quero falar com você. Então vamos lá, pode pôr aí. Em primeiro lugar, o vencedor aqui, baseado na igreja de Tiatira, é aquele que sustenta o testemunho de Jesus como Filho de Deus. Diga: o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Amém? Então veja, irmãos, para cada epístola, o Senhor ele se revela de uma maneira. Eu tenho enfatizado isso aqui também toda semana. Então, para Éfeso, ele se revela como aquele que caminha entre os candelabros e sustenta as igrejas, as estrelas nas suas mãos. Para Esmirna, ele fala que ele é aquele que estava morto, mas ressuscitou, né? Para a igreja de Pérgamo, ele disse que ele era aquele que tem a espada afiada na boca. Mas para a igreja de Tiatira, ele se revela como aquele que é o Filho de Deus. Olha que coisa. Ele começa dizendo então que ele é o Filho de Deus. Depois ele também diz
que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a bronze. O bronze na Bíblia aponta para a condenação. Os olhos de fogo também significa isso, que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Você pode esconder o que você quiser de pessoas, mas não de Deus. Os olhos do Senhor são como chama de fogo, amém, irmãos? Mas eu quero enfatizar com você que a primeira parte, quando ele se apresenta, que ele diz, o Filho de Deus, eu sou o Filho de Deus. Porque a igreja de Tiatira, irmãos, aponta para a igreja na Idade Média. A igreja, se você estudar um pouco de história da igreja, você vai perceber que a igreja cristã da Idade Média, é a igreja católica, quando ela surge oficialmente ali, é a igreja chamada de tempo sombrio, a era sombria da igreja. Muito louco isso, né? Mas por quê? Porque realmente ela era foi um tempo onde a igreja tinha muitos ritos, mas não tinha presença. Tinha muito ritual. Muitas coisas que foram sendo colocadas que nem tem base bíblica, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, o culto, né, a missa, eram tudo feito, cheio de ritos e tal, mas não tinha vida. Você sabe, se tem uma coisa que nós não podemos abrir mão como igreja cristã, é que as nossas reuniões não pode ser uma reunião morta, tem que ter vida de Deus. Tem que ter. É muito ruim você sair da sua casa e chegar aqui para cantar um corinho, aquela coisa assim, tipo 1 hora, vamos embora. Não, irmãos, a gente precisa chegar no culto e a gente precisa desfrutar da vida de Deus. Na hora do louvor, na hora da palavra, revelação, nós temos que sair daqui nutridos pela palavra de Deus. Sabe quando você está com muita fome, e aí você é convidado para comer na churrascaria, espeto corrido, picanha no alho, assim, sabe não? E aí você chega no restaurante, você come, que você não aguenta mais. Como é que você sai do restaurante? Abençoado, né, irmãos? A camisa já vai estourando aqui, você sai nutrido. É assim que você precisa se sentir quando você sai do culto aqui no domingo, irmãos. Abençoado. Você não pode abrir mão, eu como pastor não posso abrir mão de que nossas reuniões tenham vida. Mas a igreja da Idade Média foi a era sombria, onde tinha muito ritual, mas não tinha vida. Por quê? Porque os rituais, eles, como é que eu posso usar aqui talvez a palavra? Como toda religião é morta. O ritual, ele não valoriza a presença de Jesus. Nós não precisamos de nada a não ser da presença de Jesus, amém, irmãos? Nós temos, na verdade, aqui uma maneira de cultuar a Deus, né? Então, você vem aqui na videira, você sabe, a gente começa com uma oração, a gente tem um louvor, a gente flui no louvor, tem a palavra de oferta, tem a pregação, não tem problema isso, porque desde que isso seja feito com espontaneidade no Espírito e flua vida. Mas se a gente mudasse toda a ordem do culto aqui, teria algum problema de fato? Não, por quê? Porque a questão não é a ordem do culto, a questão é se vai ter vida de Jesus fluindo entre nós. É isso que nós não podemos abrir mão, amém, irmãos? Mas enfim, então a igreja de Tiatira aponta para a igreja da Idade Média, fala ali o governo do papado romano, né, que foi mais ou menos até o ano 1500, que foi exatamente o ano em que o Brasil foi descoberto, né, 500 anos atrás, aí então, foi quando se encerra esse tempo então dessa era sombria, né, da igreja. E por que o Senhor se apresenta então para essa igreja assim, dizendo, eu sou o Filho de Deus? Eu sou o Filho de Deus. Por quê? Porque foi exatamente nessa época, presta atenção aqui, entre o século 4 e 5, essa igreja de Pérgamo, de Tiatira, que sai ali da igreja de Pérgamo, foi exatamente nessa época que Jesus foi colocado como o filho de Maria. Não sei se você está entendendo, quero que você preste atenção no que eu vou te falar. Foi nessa época que Maria, mãe de Jesus, a igreja começou a endeusar Maria, colocando Maria realmente como se fosse uma deusa, como se fosse poxa, ela foi a mãe de Jesus. E eu quero dizer para você o seguinte, quando Jesus se apresenta dizendo, eu sou o Filho de Deus, é porque isso estava muito forte, até hoje você sabe, isso é forte dentro do catolicismo, e eu não estou aqui a falar mal dos católicos, são nossos irmãos, também confessam a fé cristã, ok? E eu vou falar algo para você, estudando essa palavra, tem muito crente que às vezes ele fica falando muito mal de católicos. Não fale, eles são nossos irmãos. Essa carta aqui de Tiatira, irmãos, é especificamente para a igreja católica. E você viu o que Jesus fala aqui nessa carta? Conheço as tuas obras, conheço o seu trabalho.
O que significa isso? Dentro da igreja católica até hoje, tem gente lá que é crente, é vencedor. Não sei o que estou dizendo, Jesus está falando. Jesus está falando. Até hoje, dentro da igreja católica, mas lá tem muita isso, tem, mas sempre vai ter aqueles que são os vencedores ali. Aqui na nossa igreja tem bastante crente, mas tem gente que às vezes não está como vencedor, mas tem os vencedores entre nós aqui. É assim que funciona. Então, Jesus se apresenta aqui como Filho de Deus, por quê? Porque essa foi a igreja, na verdade, que começou a colocar a idolatria como parte da igreja. Começou a fazer de homens, colocar homens que foram homens de Deus, que foram pessoas boas, que tiveram obras, mas que começaram a colocar eles como deuses, para serem adorados, para ter culto a eles. Maria, na verdade, até hoje é assim. E eu vou falar algo para você, irmãos. Nós não temos nada contra Maria, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que o anjo chegou para Maria e falou assim: Maria, abençoada, agraciada és tu entre as mulheres. Uau! Certamente Maria era uma mulher muito abençoada, eu não tenho dúvida disso. Meu Deus, quem sou eu? Né? De jeito nenhum, nós como igreja cristã, evangélica, nós não somos contra Maria, nós somos a favor, nós cremos que nós podemos aprender com essa mulher, mas nós não podemos colocar ela como Deus. Irmãos, ela apenas foi escolhida por Deus para levar o Filho de Deus no ventre. E aí nesse tempo aqui então da igreja, foi quando Maria foi colocada ali então como uma intercessora, né, da parte de Deus. Então as pessoas, elas falam com Maria, elas oram, rezam, né, a Maria, para que Maria interceda ao Pai. Mas irmãos, a Bíblia não dá nenhuma base bíblica para isso. Eu vou dizer para você, a Bíblia diz o que? Jesus fala isso no Novo Testamento: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus fez a ponte, ele ligou o homem a Deus. Ele era 100% homem, depois ele também era 100% Deus, então ele podia pegar na mão do homem, também na mão de Deus. O Senhor Jesus na cruz fez a ponte que ligou eu e você a Deus de novo, não Maria. Então quando falamos, muitos irmãos às vezes, né, nossos aí católicos, acham que nós somos contra Maria. Não somos, mas nós somos contra esse ensino errado, de que Maria tem algum poder, de que tem que ser cultuada, de que temos que orar a Maria. Não, está errado. Tem um exemplo que eu gosto de dar, que é simples, só para você entender. Primeiro, Jesus disse que ele é o intercessor, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém chega a Deus a não ser por ele. Então pronto, para mim está assunto encerrado, porque se Jesus falou isso, é isso aí. Mas deixa eu te falar algo. Se você tem um problema no seu carro, deu um problema lá mecânico, você ficou na estrada, aí você tem o teu mecânico de confiança aí na cidade, você vai ligar para o mecânico ou você vai ligar para a mãe do mecânico? Se você está com um problema de saúde, você vai ligar para o médico ou você vai falar com a mãe do médico? É isso que eu estou dizendo para você. Coloca isso no teu coração, né? Eu quero que você entenda o meu coração ao falar de Maria, que eu estou falando dela com respeito. Eu só estou dizendo para você que ela sim foi uma mulher de Deus, mas ela não tem esse papel, ela não existe isso na Bíblia. Tudo que nós fazemos é em nome de Jesus. Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o intercessor. Por isso ele se apresenta para essa igreja, a igreja que misturou, que realmente colocou a idolatria no meio do cristianismo, mas ele se apresenta dizendo: eu sou o Filho de Deus. Maria foi a minha mãe aqui na terra, sim, ela emprestou o seu ventre, a virgem, né? Mas ele era filho de Deus. Ele era o Filho de Deus, ele se apresenta assim para essa igreja. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Então essa é a apresentação para uma igreja que na Idade Média se corrompeu, uma igreja que perseguiu, que corrompeu o propósito de Deus. O vencedor, portanto, irmãos, é aquele que sustenta o testemunho de que Jesus é o Filho de Deus. Nós, como vencedores, precisamos centralizar Cristo na vida da igreja. A igreja tem que ser cristocêntrica. Qual que é o problema então do surgimento ali da idolatria na igreja católica? Que hoje, até hoje, isso vai acontecer até Jesus voltar, a igreja católica adora Jesus? Claro, a igreja católica é uma igreja cristã, mas qual que é o problema? É que também adoram a outros deuses,
outros homens que foram homens bons, que foram profetas, que foram homens que Deus usou na terra, mas que não tem que ser adorado, não tem que fazer oração, não existe isso. Você está comigo aí nessa manhã, amém? Então, diante das trevas, diante do inferno, o Senhor se apresenta como aquele que é o Filho de Deus. Precisamos dizer então ao mundo que não existe outro intermediário entre Deus e os homens, só há um nome no céu, na terra, debaixo da terra: Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Nazareno. Ele é o único, irmãos, que ressuscitou dentre os mortos. O que faz do nosso Jesus ser o nosso Deus, o Filho de Deus, aquele que é único, é isso. Você hoje pode pesquisar, existem muitos outros homens que foram adorados e são adorados até hoje. Cultos são prestados a outros homens, outros deuses aí, né? Mas ninguém é como o Senhor. Então nós temos ali Freud, né? Que dizia que Deus é fruto de uma mente doente, é a neurose obsessiva de todos os povos. Mas esse mesmo que disse isso morreu, foi sepultado. Nós temos Augusto Comte, Karl Marx, Maomé, Allan Kardec, todos esses, até o Papa, irmãos, até o Papa João Paulo II recebeu adoração e reverência que só devem ser dados a um Deus verdadeiro. Ele morreu. Se você for em Roma, está lá o corpo dele, né? Intacto ainda, lá naquele vidro, mas está morto. Só tem um Deus que entrou na morte e ao terceiro dia ressuscitou. O nome dele é Jesus Cristo. Só Ele. Por isso que isso faz da fé cristã ser diferente de qualquer outra fé. Porque aquele que nós adoramos morreu e ressuscitou, está vivo. Nós não adoramos a ninguém que está morto. Então por que Jesus ele está vivo, irmãos? Ele ressuscitou, ele foi recebido nos céus. A Bíblia fala assim, que quando Jesus morreu, ele foi torturado, ele foi chicoteado, ele foi destraçalhado, vamos dizer assim. A Bíblia fala em Isaías que o seu semblante não era como de um homem. E a Bíblia diz assim, então, que quando ele morre, ele entra, então, ele sai, né, dessa dimensão da terra, e olha o que diz, como é que ele foi recebido lá nos portais eternos. A Bíblia diz assim, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Mas Jesus Cristo, irmãos, o Deus vivo e verdadeiro, Ele vive e reina para sempre. Só no nome de Jesus que há poder, não há outro. Então por isso a primeira coisa que nós vemos aqui, já quando Jesus se apresenta para essa igreja, é que Ele se apresenta como sendo o Filho de Deus, e o vencedor é aquele que sustenta Jesus, somente Jesus, como Filho de Deus. Aquele que morreu, ressuscitou e tem um nome que está acima de todo nome, que diante desse nome, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. O vencedor sustenta o testemunho de que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele, somente Ele é o nosso Salvador. Ele, somente Ele é o nosso intercessor. Você está comigo nessa manhã? Quem está comigo, diga glória a Deus. A segunda coisa que podemos aprender aqui, coloca para mim aí no telão. Em segundo lugar, o vencedor é aquele que é contra todo tipo de idolatria. Vamos ler o texto. Versículo 19 até o 23, quero ler com você. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Olha que legal isso aqui, você vê como que esse livro realmente é profético, essas cartas são proféticas, porque quando a igreja de Tiatira surgiu, realmente tinham muito poucas obras, a idolatria era muito grande. Hoje, creio que estamos perto do arrebatamento, né? Estamos nos últimos dias, a igreja católica tem mudado muito. Eu tenho visto muito padre pregar melhor que muito pastor aí. Vejo na televisão, às vezes eu falo, nossa, o padre está arrebentando tudo aí, cara, né? Então Jesus está dizendo, olha, eu conheço as tuas últimas obras, que são mais numerosas até do que as primeiras. Mas agora olha só, tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz aos meus servos a praticarem a prostituição,
e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Importante você entender que prostituição aqui não é prostituição sexual, ele está falando aqui de se prostituir a outros deuses, porque só tem um. Então olha só, dei-lhes tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quis se arrepender da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e corações, e vos darei cada um segundo as vossas obras. Então, apesar dessa igreja aqui, a igreja católica, né, ela ter se corrompido, misturando idolatria, colocando adoração a outros deuses, né, que não seja o Senhor Jesus, é uma igreja que tem obras. O texto está dizendo que eles têm obras, está dizendo que ele reconhece que no final as obras vão ser maiores que no início. Talvez então a igreja católica hoje, você vai concordar comigo, tem muita igreja, vamos dizer assim, igreja católica em geral, eles têm muitas obras sociais, eles ajudam os pobres, programas voltados para a família, e o Senhor está dizendo que Ele está vendo isso, o Senhor está dizendo que Ele reconhece isso, só que o Senhor, Ele tem contra essa igreja então, que eles toleram Jezabel, o ensino dela, a doutrina dessa mulher que entrou dentro da igreja. Então, quem é Jezabel? Essa é a pergunta. Eu não vou ter muito tempo aqui para ler textos com você, eu vou te contar, você pode pesquisar depois. Mas Jezabel, houve um rei chamado Acabe, um rei de Israel, que o nome do camarada era Acabe, e ele então tinha uma esposa chamada Jezabel, e na época desse rei, havia ali um profeta, famoso, maior dos profetas aí do Antigo Testamento, que era Elias. Jezabel então foi a mulher que perseguiu Elias, que queria matar Elias, porque Elias foi lá, desafiou os profetas de Baal, que era um dos deuses que essa mulher adorava, e aí você conhece a história, né, o Elias e os profetas de Baal, veio o fogo do céu, consumiu eles e tal, essa mulher ficou louca, queria matar Elias, Elias foge, se esconde numa caverna, ficou com medo dela, tem toda uma história. A Bíblia fala que Jezabel forçou Acabe até ele abandonar a Deus e começar a servir os deuses dela. É muito ruim quando o marido não tem a liderança da casa, né? Essa mulher era bem complicada, a ponto dela fazer a cabeça, forçar o marido a abandonar a fé. Ele era rei de Israel e a adorar a outros deuses, né? Um desses deuses chamava-se Baal, que eu acabei de falar para você aqui. Ela matou, e ela matou os profetas de Deus, perseguia, matava, e forçou a todos a adorarem a Baal. Jezabel, irmãos, induzia o povo a pecar contra o Senhor, ensinando a idolatria, estabelecendo altares a deuses mortos. Essa foi Jezabel, e é por isso que o Senhor Jesus, para a igreja de Tiatira, está falando para os irmãos ali daquela igreja: vocês estão tolerando isso, com que o espírito de Jezabel entre dentro da igreja, e faça com que esse espírito, porque Jezabel aqui não é uma pessoa, assim, aqui para a carta de Tiatira, é o espírito, e a exortação é: vocês estão permitindo, vocês estão tolerando que o espírito de Jezabel entre na igreja, induzindo, conduzindo e ensinando as pessoas a se prostituírem com outros deuses, adorarem a outros deuses mortos, que não seja somente o Senhor. Então, qual o problema da igreja de Tiatira? É que lá dentro as pessoas então são induzidas a praticarem idolatria. E qual que é essa igreja? Por isso que eu estou falando para você que essa aqui aponta sim para a igreja católica. Que igreja é essa onde as pessoas se curvam diante de imagens, que acendem velas para imagens? Aqui o Senhor, Ele toma Jezabel como símbolo para mostrar em que essa igreja se tornou uma igreja que era cristã. Veja, irmãos, começa lá em Atos dos Apóstolos, a igreja de Éfeso, a igreja apostólica, a igreja dos apóstolos, mas o tempo vai passando, a igreja vai se corrompendo, até chegar em Tiatira, onde se tornou então a igreja católica, mas a igreja que se mistura com o mundo, a igreja agora que entra em idolatria. Então, se você quer ser um vencedor, você precisa sustentar o testemunho de que Jesus é o Filho de Deus, amém, irmãos? Mas também não apenas isso, devemos abominar toda forma de idolatria.
Jesus e somente Jesus é o centro da igreja, não há outro. Então veja o que a Bíblia diz sobre idolatria. Coloca aí para mim, separei alguns textos aqui, ó. Êxodo 20, verso 3: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. É uma direção clara. Olha o que diz Salmo 115: não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que fazem e quanto neles confiam. Olha isso. Nós não nos prostramos de imagens feitas por mãos de homens, porque o texto aqui está dizendo que quando você adora esse tipo de imagens, você se torna semelhante a eles. Tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem pé, mas não anda. Nós adoramos a Jesus, aquele que morreu e ressuscitou. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, que quando contemplamos ao Senhor Jesus, somos transformados como por espelho, de glória em glória, porque nós somos transformados na imagem daquele no qual nós adoramos. Nós adoramos Jesus e somente Jesus, irmãos. Isaías 45, 20 diz assim: congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura, e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. É triste. Eu estava estudando a palavra de ontem para hoje, eu fiquei lembrando daquele tempo em que Moisés subiu com Josué, e ficou meio sumido uns dias, e o povo já ficou doido, falou: não, vamos morrer aqui no deserto, e agora? Pegaram tudo que tinham de ouro, derreteram o ouro, e já fizeram um bezerro de ouro para adorar. Você vê como que é fácil você cair na idolatria. Mas nós somos a igreja de vencedores, que se prostram e adoram somente a Jesus, o Filho de Deus. Amém, irmãos? A igreja de Tiatira, então, ela saiu da igreja de Pérgamo. Pérgamo, irmãos, é a igreja que se uniu com o Império Romano. Tudo começa ali. Para a igreja de Tiatira, tudo começa ali em Pérgamo, onde a igreja sai dessa posição de igreja perseguida, se junta então com o Império Romano, com a política da época, e ali começa todas as coisas terríveis que até hoje nós temos aí. Então foi dessa igreja de Pérgamo que saiu a igreja de Tiatira, uma igreja fria, uma igreja cheia de mistérios religiosos. Observe quantas coisas foram inseridas na igreja a partir de Pérgamo e durante todo o período de Tiatira. Eu nem vou falar tudo aqui porque é bastante, tá, irmãos? Vou falar algumas, tem muito aqui, muitas doutrinas que não estão na Bíblia, não tem nenhuma base bíblica e que foram colocadas aqui, desde o tempo de Tiatira até hoje. Vou citar algumas aqui. No ano de 310 foi introduzido a reza para os defuntos. Isso não está na Bíblia, mas foi incluído na igreja católica. No ano de 320 foi introduzido o uso de velas, que é um hábito pagão. Você não tem que acender vela para ninguém, irmãos. Você foi feito labareda de fogo. Em 375 foi instituído o culto aos santos e aos anjos. No ano de 394 foi instituída a missa. No ano de 431 foi instituído o culto à Virgem Maria. No ano 500, o uso da roupa sacerdotal, que é uma imitação do judaísmo. Lembra que na igreja, que nós falamos sobre a doutrina, meu Deus, esqueci o nome agora, que eu falei lá sobre, me fugiu agora, que é sobre a doutrina do judaísmo, né, de você trazer o judaísmo para dentro da igreja, sinagoga de Satanás, lembrei, aleluia. Então veja, no ano 500, foi instituído a roupa sacerdotal, como se a roupa tivesse um poder. Até hoje é assim. No ano 526, a extrema unção. No ano de 593, a doutrina do purgatório. No ano 600, os serviços feitos em latim, as rezas dirigidas para Maria. Irmãos, eu coloquei um monte aqui, nem vou falar porque é muito. Tudo isso, nenhuma dessas doutrinas tem base bíblica.
O paganismo, irmãos, tinha invadido oficialmente então o cristianismo. Por isso, ele se apresenta como a espada afiada de 2 gumes lá na igreja de Pérgamo. Porque a espada afiada de 2 gumes, depois agora na igreja de Tiatira, aquele que tem olhos como chama de fogo e pés de latão, é por causa de julgamento. O Senhor está vendo tudo, e Ele vai julgar cada um, cada igreja, cada pessoa que está servindo a Deus do jeito errado. Nós sabemos, irmãos, que o Senhor, Ele deu tempo. O texto está dizendo aqui que o Senhor deu tempo para que essa igreja se arrependesse. Foram 1000 anos, 1000 anos, foi o maior período da história da igreja. Foi o período sombrio que eu disse para os irmãos, o maior período. O Senhor queria que essa igreja se consertasse, mas cada vez ela se afundou na idolatria e prática, né, da idolatria até os dias de hoje. E assim vai ser até o Senhor Jesus voltar. Por isso o Senhor, Ele vem para julgá-la. O Senhor é aquele que julga. E o Senhor, Ele diz, irmãos, que vai matar os seus filhos, o texto diz, né? Essa igreja se tornou vazia da vida de Deus e cheia de morte, perdeu o fluir da vida porque nunca se consertou, e pelo jeito não vai se consertar até a volta de Jesus. Você sabe, eu coloquei aqui, que eu achei interessante, né? O pior exemplo dessa igreja é que ela faz ali, o que ela faz no carnaval, por exemplo, para aqueles que realmente praticam, né? As pessoas durante 4 dias ali do carnaval cometem toda sorte de pecado, orgia, e aí na quarta-feira de cinza, elas vão lá e se comparecem lá na missa, e a igreja coloca um pouco de cinza na testa, e aí as pessoas se sentem aliviadas, elas se sentem aliviadas, jogam uma moeda nos pés da imagem e saem dali achando que fizeram as pazes com Deus. Para essa igreja o Senhor diz que Ele se manifestará com olhos de fogo, com pés de bronze. Vai ser um tempo de juízo, irmãos. Na verdade, a gente já sabe disso. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios que o Senhor Jesus, no tribunal de Cristo, Ele diz que todos os crentes vão comparecer. E o Senhor então vai dar o veredito, né? Se vai ter recompensa ou se vai ter a disciplina. Não é de inferno, Ele não vai dar um veredito se vai para o inferno ou para o céu, porque já são filhos, já são crentes, já nasceram de novo. Mas o tribunal de Cristo é para saber se vão participar do reino ou se vão receber a disciplina no reino. É se agradaram a Deus ou se foram filhos que não agradaram ao Pai. Eu quero fazer parte da igreja de vencedores. Eu quero ouvir o Senhor me chamar pelo nome. Irmãos, é o meu sonho de vida. Eu vivo aqui com os meus olhos na eternidade. Eu quero ouvir o Senhor dizendo: Renato, servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Eu quero governar com o Senhor Jesus nas nações. Para isso que eu entrego a minha vida hoje. É para isso que eu entro na morte todo dia. Porque eu não fico ajuntando para mim tesouro na terra. Não sou nada contra, eu quero prosperar também, tudo, mas meu coração não está aqui. Se tiver que entregar tudo, entrego. Porque aqui a traça e a ferrugem corrói. Mas quando a gente ajunta tesouro no céu, lá não tem traça, não tem ferrugem. Lá é para a eternidade. Você está comigo aí? Diga amém. A terceira e última coisa aqui que eu quero falar para você, dessa igreja de Tiatira, é que em terceiro lugar o vencedor, ele participará do arrebatamento. Eu não sei você, eu falei isso acho que já na semana retrasada, né? Eu a cada dia que passa eu estou mais abismado, eu estou mais embasbacado com o mundo, como é que as coisas do mundo estão, a tecnologia, e eu sou muito curioso, eu fico vendo durante a semana assim, vídeos, essas coisas, né? Aquele dia eu falei para os irmãos, falei para vocês, do vídeo que eu vi lá, que até 2045 não vai ter mais morte. Essa é a ideia dos homens, né? Então assim, o corpo vai morrer, mas eles vão fazer um download da consciência, vão colocar num robô e o cara vai viver para sempre. Se isso não é sinal da volta de Jesus, o que é? É ou não é? Aí essa semana eu fiquei porque eu sou curioso, eu vou pesquisando, e eu fiquei pesquisando mais sobre esse assunto. Descobri algo. Eu descobri outra coisa que o tal do Elon Musk lá, que é o cara mais rico do mundo, ele está fazendo, já está testando em animais e tudo, que é colocando micro-robozinhos injetáveis através do nosso sangue, e esses micro-robôs, eles ficam, é como se fosse uma vacina, só que vai nos proteger de tudo, câncer, tudo que é tipo de doença. Então eles querem já aplicar no bebê quando nasce,
E esses micro-robozinhos vão ficar no seu corpo, então toda vez que surgiu uma infecção, eles vão resolver. Surgiu querendo uma célula cancerígena, eles vão resolver. Mas qual que é o alvo dele? É que o homem consiga viver mais de 150 anos. É trabalhar na longevidade da vida humana. E eu fiquei pensando, porque quando você não tem a visão de Jesus, da volta de Jesus e de toda essa visão escatológica, você olha com a mente natural, você fala, mano, eu quero essa vacina, eu quero ser o primeiro aí, né? Não é uma questão de querer vacina ou não querer vacina, é uma questão de você entender como que o diabo realmente está fazendo, trabalhando. Isso para mim são sinais de que o Senhor Jesus está nas portas, porque sinceramente eu não acredito que Jesus vai deixar essas coisas acontecerem, porque foi assim lá na Torre de Babel, quando eles começaram a construir a torre, que queriam chegar no céu, e eles estavam achando que estava tudo certo, não, vamos chegar lá, o Senhor Jesus veio, Deus veio e acabou com a brincadeira deles, porque o homem nunca vai poder ser como Deus. Você está comigo aí? Diga amém. Esse tipo de coisa que os homens estão planejando para agora, porque 2045 voa, são coisas que eles estão querendo ser Deus. O Senhor não vai tolerar essas coisas. Por isso eu quero dizer para você, acredite você ou não, o Senhor Jesus está voltando, e Ele vai arrebatar a igreja, os vencedores. Eu quero falar aqui com você, então vamos ler o texto. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira. Então para quem que ele está falando? Quem que são esses demais? Os vencedores. Ele está dizendo assim, todos quantos não têm essa doutrina, a doutrina da idolatria, de se prostrar diante de outros deuses, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não vou jogar sobre vós, então somente conserve o que vocês têm até que eu venha. Por isso que no cursão a gente ensina isso. Uma coisa é você ser salvo, outra coisa é você ser um vencedor. Amém? A salvação é de graça, ser vencedor custa tudo para você. É a tua vida, é a tua resposta diante de Deus. E é o seguinte, eu posso ser um vencedor hoje, mas amanhã eu posso cair no pecado, posso perder meu coração, eu deixo de ser vencedor, eu não deixo de ser crente, porque eu já aceitei Jesus, mas eu perco a minha posição que eu tinha, porque eu abandonei as minhas obras. Por isso o Senhor está falando para os irmãos aqui da igreja de Tiatira, aqueles que não se contaminaram, aqueles que não se dobraram diante de outros ídolos, Ele está dizendo para esses irmãos assim, outra carga não vou jogar sobre vós, então somente conserve o que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Qual que vai ser esse momento aqui de dar autoridade nas nações? Vai ser o reino milenar. A Bíblia diz que o próximo estágio da humanidade vai ser o último milênio, vai ser um tempo de 1000 anos, onde Jesus, ele vai governar um reino de paz, um reino de equidade, mas ele vai governar com um cetro de ferro. Nesse tempo Satanás vai ser preso por 1000 anos, e vai ter um reino de paz. Eu não tenho tempo para te falar aqui, mas os versículos bíblicos falando sobre o reino é um negócio de outro mundo. Nunca houve tanta paz na terra como vai ter no milênio, porque o diabo vai estar preso, e o Senhor Jesus vai governar junto com os crentes vencedores, as nações com cetro de ferro. Mas agora olha só o que o texto está dizendo, o vencedor que guardar até os fins as minhas obras, eu e você, amém irmãos? Eu lhe darei autoridade sobre as nações. Significa o quê? Que nós vamos participar, nós vamos governar com ele. Você e eu vamos ter uma posição de governo no milênio. Mas é todo crente, irmãos? Ao que vencer, é o vencedor. Vamos continuar lendo o texto. Eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhes-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A todos, irmãos, os que não têm essa doutrina, que doutrina é essa? A doutrina da idolatria, de se prostrar diante de outros deuses. Essa promessa aqui é para esses. Então nós sabemos que assim como Jezabel matou os profetas do Senhor, perseguiu, matou, há uma igreja que é segmento do cristianismo, que na Idade Média matou muitos homens de Deus, mas da mesma forma que o Senhor conservou, lá na época de Elias, Deus guardou 7.000 homens, Elias achou que estava sozinho,
O texto diz que Elias lá na caverna falou: só fiquei eu aqui, só fiquei sozinho. Aí o Senhor fala para ele: que você está sozinho nada, tem 7.000 ainda com você. O Senhor guardou 7.000 lá. Aqui na igreja católica o Senhor guardou, tem pessoas que estão lá, mas eles são guardados, não se prostram. Isso aqui também tem a ver comigo e com você. Nós não podemos nos prostrar diante de outros deuses, a não ser o Senhor Jesus. Então, da mesma forma que o Senhor conservou 7.000 nos dias de Elias, Ele também deve conservar nos nossos dias. Mesmo no meio dessa igreja morta, a igreja cheia de idolatria morta, haverá vencedores. Eu sei que parece até estranho, mas é o texto que está dizendo. Há pessoa que mesmo estando lá dentro, não se curvam diante de imagens, não invocaram os outros deuses, senão o Senhor. Eu falo por mim, eu já conheci pessoas que são católicas, mas já falaram para mim da boca delas, que não, eu sou católico, mas eu não creio em imagem, eu creio que eu conheci pessoas, ninguém me falou, eu conheço gente assim, eu creio, irmãos, que tem gente lá dentro que não se prostra, está lá, mas são vencedores. Tem católico que é muito mais crente que muito crente aí. Por isso, a carta termina fazendo uma promessa para o vencedor. Sabemos que na igreja nem todos são vencedores. A gente gostaria que todo mundo, né, fizesse parte, mas infelizmente nem todos são. Infelizmente há ainda muitas pessoas que não se posicionaram ainda de maneira forte com o Senhor. Mas ele diz, a promessa aqui é pro vencedor, e ele está dizendo que o vencedor reinará sobre as nações da terra. E é sobre isso que eu quero encerrar aqui. O Senhor diz que o vencedor, ele verá a estrela da manhã. Por isso que eu coloquei o título, que os vencedores aqui de Tiatira são aqueles que vão ser arrebatados. Por quê? Porque o texto está dizendo que eles vão ver a estrela da manhã. Olha só o que eu vou te falar. A volta de Jesus, nós como igreja videira, nós cremos que ela tem dois aspectos. Vai acontecer em dois momentos. O primeiro momento vai ser o arrebatamento. A Bíblia diz que nesse momento ele vem como um ladrão. E não é todo crente que vai subir, somente são aqueles que estão preparados, os vencedores. Aqueles homens, mulheres que são cheios do Espírito Santo, que têm conservado as suas obras, esses vão subir primeiro. Antes da grande tribulação, nós cremos de fato, é um outro assunto também, quero pregar sobre isso aqui de novo, já preguei várias vezes, para deixar claro para a igreja, que os vencedores vão ser guardados da grande tribulação que vai acontecer. Por isso, irmãos, eu e você não temos que ficar esperando o anticristo. O anticristo quem que vai encarar o anticristo? Os crentes que não são os vencedores, que não vão ser arrebatados, esses vão ter que encarar o anticristo, muitos vão ter que morrer pela fé. Mas eu não quero fazer parte desse time, eu quero fazer parte do time dos vencedores, que vão ser tirados antes da grande tribulação, o arrebatamento. Então nós cremos que haverá dois momentos, a Bíblia diz isso, que primeiro Jesus vem como um ladrão, olho nenhum verá, mas depois a Bíblia fala que vai ter um outro momento, que vai ser no final da grande tribulação, que a Bíblia diz que Jesus vem nos ares, e todo olho verá, ou seja, são dois momentos. Você está comigo? Diga amém. Malaquias capítulo 4, verso 2, diz assim, que Jesus é o sol da justiça. Quando o sol nasce, todo mundo vê, amém, irmãos? Isso aqui aponta para a volta de Jesus nos ares. Mas Apocalipse 22:16 diz que Jesus é a estrela da manhã. Mateus 24:30 diz que todo olho vai ver a volta de Jesus. E Apocalipse 3:3 e depois 16:15 dizem que o Senhor vem como um ladrão. Então nós concluímos que a volta de Jesus ela é diferente do arrebatamento. O arrebatamento é uma coisa, que vem como um ladrão. A volta de Jesus, ele vem nos ares, todo olho verá, vai ser às claras, como o sol da justiça. Mas o arrebatamento vai ser como a estrela da manhã. Por que isso? Por que a estrela da manhã aqui aponta para o arrebatamento? Se você quer ver a estrela da manhã, ela só aparece quando está amanhecendo o dia, ali pelas 5, 6 da manhã. Enquanto todos estão dormindo, a estrela da manhã aparece. Se você é daquele que acorda 9, 10 horas, você não vai ver mais a estrela da manhã, porque ela já desapareceu do céu. Quem que é aquele que vê a estrela da manhã? É aquele que está acordado antes dos outros, é aquele que está vigilante.
O vencedor é aquele que está vigilante. Enquanto todo mundo vive para essa terra, ele também está nela, mas ele está com foco no céu. Ele está pensando nas coisas do céu. Enquanto todo mundo está querendo coisas da terra, ele está aqui também, ele vive aqui também, mas o coração dele está no Senhor, ele quer o Senhor, ele quer esperar o Senhor. Esse vai ser aquele que vai ver a estrela da manhã. Por isso o Senhor Jesus falou para os vencedores de Tiatira: guarde as obras de vocês, porque ao vencedor vão ter a estrela da manhã, vão fazer parte do arrebatamento. E o sol da justiça vai ser depois, porque o sol da justiça aponta para a segunda vinda de Jesus, quando ele vem nos ares e todo olho vai ver, porque quando o sol nasce, todo mundo vê, mas nem todo mundo vê a estrela da manhã, porque somente os vencedores é que vão ver, vão ser arrebatados. Você está comigo aí? Isso é poderoso demais. Os que virem a estrela da manhã, eles vão ser arrebatados. O arrebatamento vai ser no oculto, irmãos, não vai ser às claras. Participar do arrebatamento significa ver a estrela da manhã. Depois ele vem como o sol da justiça. A estrela da manhã, ela aparece com a alva. Por isso, se alguém quer vê-la, precisa estar acordado, precisa estar vigilante. Por isso que Jesus lá em Mateus 24, eles falam: orai e vigiai, porque ninguém sabe o dia. O vencedor é aquele que ele está posicionado todo dia, ele está vigiando todo dia, porque ninguém sabe a hora que o Filho do Homem vai arrebatar os vencedores. Então você tem que estar preparado hoje. Costumo dizer sempre que você tem que viver hoje como se fosse o último dia. Todo dia quando você acordar, você precisa falar: eu vou fazer o meu melhor hoje, porque pode ser hoje que o Senhor vem. Você está comigo aí? Então seus pés estão na terra, mas os seus olhos estão no céu. Para esses que estão vigilantes, o Senhor virá como um ladrão na noite, irmãos. E assim como um ladrão não anuncia sua vinda, nem rouba coisas sem valor, o Senhor vai vir de maneira inesperada e vai tomar para si os filhos que deram prazer para Ele, aqueles que mantiveram as suas obras, aqueles que não fizeram da graça vã. Não sei se você está entendendo tudo que nós temos aprendido nesses dias, amém? Os irmãos do louvor, vem aqui, fica de pé, irmãos, em nome de Jesus. Eu quero, como tenho feito os últimos dias, não quero que tudo isso que eu tenho falado para você seja só informação. Nossa, que legal, pastor, hoje deu uma aula lá, que legal, Não, informação, irmãos, é uma coisa que vai ficar legal, beleza, mas tem que ser revelação para você. Tem que fluir vida do teu coração. Sabe, ao ouvir essas ministrações, o que você tem que ter? Temor. Ao ouvir essas ministrações, você tem que falar: meu Deus, eu guardo meu coração, eu não quero me prostrar diante de outros deuses. O Senhor é o primeiro na minha vida, eu não me prostro. É isso, você tem que desejar ser o vencedor. Veja, para todas as igrejas, o Senhor traz ali exortações, mas para todas elas Ele também dá promessas para os que vencerem. E é para mim, é para você. Eu e você queremos fazer parte daqueles que são os vencedores, amém, irmãos? O Senhor quer levantar uma geração de vencedores no meio de uma religiosidade morta. A gente tem vivido, irmãos, cada coisa a gente tem vivido hoje. Tem tanta igreja fazendo cada atrocidade. Eu vou te falar uma coisa que eu vi essa semana. A gente tem um grupo lá dos pastores da Vinha, né? E aí um dos pastores mandou um vídeo para mim, eu fiquei abismado, eu falei: cara, onde que vai chegar isso? Olha o vídeo. Teve um pastor em São Paulo, que tinha um casal lá que não conseguia ter filhos, e aí o pastor disse que teve uma revelação de Deus, e pediu para o casal no meio do culto, se deitar no altar e ter relações íntimas no altar, porque o Senhor ia engravidar aquela moça ali, por causa do altar. Você consegue perceber as loucuras que tem na igreja hoje? Quando eu leio as cartas do Apocalipse, eu começo a ver o que o Senhor, há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, já tinha escrito e falado para João. Isso é muito forte, porque isso só me faz ser mais crente ainda, confiar mais na inerrância da palavra, na confiabilidade que nós podemos ter na Bíblia. Eu louvo a Deus porque eu gosto muito, eu já ministrei várias vezes sobre as 7 igrejas, e até Jesus voltar e eu ficar velhinho, eu vou falar de novo, porque sempre a gente aprende mais. Existe uma promessa para os vencedores.
Jesus sabe que nem todo mundo que aceita Ele, que é salvo, que tem o nome escrito no livro da vida, vai ser um vencedor. Jesus sabia disso. Por isso Jesus deixou claro, deixou uma ênfase muito clara na Bíblia, que existem promessas para aqueles que são os vencedores. É para mim e para você. Amém? Meu desejo é que nós possamos, como Igreja Videira aqui em Guaratuba, fazer parte do seleto grupo de pessoas que, quando a estrela da manhã vir, o arrebatamento acontecer, a gente possa subir todo mundo junto. Eu espero por esse dia, irmãos. Eu vivo por esse dia. Eu espero estar em pé diante do trono de Deus, junto com vocês. Sabe? Eu espero realmente que a gente possa estar junto, participando desse momento. Só que isso depende não só de mim como pastor, depende de nós. E é por isso que eu estou aqui ensinando, falando, ministrando, para que eu e você possamos ter temor realmente, servirmos a Deus de verdade, negarmos a nós mesmos, abrirmos mão da nossa carne, vivermos para Deus, sabe? Entrarmos na morte para que a vida de Deus se manifeste, para que no dia do arrebatamento a gente possa estar participando em nome de Jesus. Queria cantar essa canção, a gente cantou agora, quero cantar de novo, que fala desse momento que a igreja vai ser arrebatada, os crentes vencedores serão arrebatados. Vamos adorar? Feche os seus olhos. Se você puder levantar sua mão para o céu, vamos cantar ao Senhor. Vamos adorar o Senhor com essa canção para encerrar esse culto hoje. Aleluia. Aleluia. És adorado entre nós. É só o Senhor que nós adoramos, não há outro, não há outro. Tão desejado aqui. Oh! Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Diga, eu não sou daqui, diga. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele veio me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele veio me buscar e com ele eu irei. Diga Yeshua, Yeshua, levanta a voz. Messias aguardado, ele veio me buscar. Declare: Yeshua, o Messias aguardado, ele veio me buscar. Adorado, oh! És adorado entre nós, tão desejado aqui. Aleluia! Mas nada se compara